Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City. Esta é a 179ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada por um coro combinado das estacas de Bountiful e Farmington. Esta transmissão é oferecida como serviço público pela Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à segunda sessão da 179ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e àqueles que participam por meio da televisão, do rádio ou pela internet, e aos muitos que se encontram em sedes de estaca em diferentes partes do mundo, para onde esta conferência é transmitida via satélite. A música para esta sessão será oferecida por um coro formado por alas das estacas de Bountiful e Farmington, em Utah, sob a regência de Michael Huff, com Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Let Zion in Her Beauty Rise. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Carlos H. Amado, dos 70. Our beloved Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, inclinamos nossas cabeças perante Ti para Te agradecer pelas muitas bênçãos e pela gloriosa felicidade, do plano de felicidade
especialmente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela restauração do Evangelho através do profeta Joseph Smith, que veio para realizar as ordenanças que vai nos ajudar a voltar a Ti eternamente. Agradecemos pelo querido profeta, presidente Monson, seus conselheiros. Te pedimos que abençoes aqueles que foram designados para falar a nós. E oramos para que possamos aprender e praticar todos os princípios que aprenderemos nessa sessão. E pedimos todas essas coisas em nome de Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. The choir just sang, O coro apresentou o hino A Alma é Livre. O presidente Monson pediu-me que lhes apresentasse as autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da Igreja para seu voto de apoio. Em seguida, teremos o prazer de ouvir os elders Dalen H. Oaks e Robert T. Hales, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após o discurso do elder Hales, ouviremos o elder George F. Zeballos, dos 70. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson
como profeta, vidente e revelador, e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Benyon Eyring, como primeiro conselheiro na primeira presidência, e Dieter Friedrich Uchtdorf, como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver, podem manifestar-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Parker como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opõe, pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos os élderes Charles Didier, John M. Madison, Lynn A. Mickelson e Dennis B. Neuschwander como membros do primeiro quórum dos 70, que passam a ser autoridades gerais eméritas. Também é proposto que desobriguemos os élderes Douglas L. Collister, Shirley D. Christensen, James M. Dunn, William W. Parmley, W. Douglas Shumway e Robert S. Wood, como membros do segundo quórum dos 70. Os que quiserem nos acompanhar no agradecimento a esses irmãos por seu excelente serviço, queiram manifestar-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 diária e a Presidência Geral das Auxiliares, como atualmente constituídos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Presidente Monson, pelo que pude observar, o voto de apoio no centro de conferências foi unânime. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo seu voto de apoio, por sua fé, sua dedicação e suas orações. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Oaks. Senti-me impelido a falar a respeito do amor e dos mandamentos de Deus. Minha mensagem trata do amor universal e perfeito de Deus, demonstrado em todas as bênçãos de seu plano do Evangelho, incluindo-se o fato de que suas bênçãos mais especiais estão reservadas àqueles que obedecem às suas leis. Esses são os princípios eternos que devem orientar os pais em seu amor a seus filhos e nos ensinamentos que lhe proporcionam. Começo com 4 exemplos conhecidos que ilustram certa confusão crucial entre o amor e a lei. Um jovem adulto que vive maritalmente com outra pessoa diz a seus tristes pais: "Se vocês me amassem, nos aceitariam da mesma forma que aceitam seus filhos casados." Um jovem reage às ordens ou pressões dos pais declarando: "Se vocês me amassem, não me obrigariam a nada." Nesses exemplos, uma pessoa que está violando um mandamento afirma que o amor dos pais deve passar por cima dos mandamentos da lei divina e dos ensinamentos paternos. Os 2 próximos exemplos demonstram como se confundem os mortais a respeito da eficácia do amor de Deus. Certa pessoa rejeita a doutrina de que um casal deva ser casado para a eternidade, para poder usufruir dos relacionamentos familiares da vida futura, declarando: "Se Deus realmente nos ama, não posso acreditar que separaria o marido de sua esposa dessa forma." Outra pessoa diz que sua fé foi abalada pelo sofrimento que Deus permite que seja infligido a uma pessoa ou uma raça, concluindo: "Se houvesse um Deus que nos amasse, não permitiria que isso acontecesse."
Essas pessoas não acreditam nas leis eternas por serem contrárias aos seus conceitos da eficácia do amor de Deus. Aqueles que assumem essa posição não compreendem a natureza do amor divino ou o propósito de suas leis e mandamentos. O amor de Deus não suplanta suas leis e seus mandamentos. E a eficácia das leis e mandamentos de Deus não deprecia o propósito e a eficácia de seu amor. O mesmo deveria ser verdade no que diz respeito ao amor e às regras paternas. Considerem primeiramente o amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Perguntou o apóstolo Paulo. Nem a tribulação, nem a perseguição, nem o perigo ou a espada. Porque estou certo de que, concluiu ele, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Não existe maior evidência do poder e da perfeição infinitos do amor de Deus do que as palavras do apóstolo João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Outro apóstolo escreveu que Deus nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Pensem em como deve ter afligido nosso Pai Celestial enviar seu Filho para suportar por nossos pecados um sofrimento incompreensível. Essa é a maior evidência de seu amor a cada um de nós. O amor que Deus tem por seus filhos é uma realidade eterna. Mas por que Ele nos ama tanto? E por que desejamos esse amor? A resposta é encontrada no relacionamento entre o amor de Deus e suas leis. Alguns parecem dar valor ao amor de Deus por esperarem que esse amor seja tão grande, tão incondicional, que os dispensará misericordiosamente de obedecer às suas leis. Ao contrário, os que compreendem o plano de Deus para seus filhos sabem que as leis dele são invariáveis e essa realidade é outra grande evidência de seu amor por nós. A misericórdia não pode roubar a justiça. E aqueles que obtêm misericórdia são os que guardaram o convênio e observaram o mandamento. Lemos repetidamente na Bíblia e nas Escrituras modernas a respeito da indignação de Deus com os iníquos e de sua ira contra os que violam suas leis. Como a indignação e a ira evidenciam seu amor. Joseph Smith ensinou que Deus instituiu leis por meio das quais eles poderiam ter o privilégio de progredir como Ele próprio. O amor de Deus é tão perfeito que faz com que Ele exija amorosamente que obedeçamos aos seus mandamentos, porque Ele sabe que somente por obediência às suas leis podemos nos tornar perfeitos como Ele é. Por essa razão, a ira de Deus e o ardor dessa ira não constituem uma contradição de seu amor, mas uma evidência de seu amor. Pais e mães sabem que se pode amar total e completamente a um filho e, ao mesmo tempo, demonstrar criativamente sua ira e decepção com o comportamento prejudicial desse filho contra si mesmo. O amor de Deus é tão universal que seu plano perfeito confere muitos dons a todos os seus filhos, mesmo àqueles que desobedecem às suas leis. A mortalidade é um desses dons, concedida a todos que se qualificaram na guerra dos céus. Outra dádiva incondicional é a ressurreição universal, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Muitos outros dons mortais não estão condicionados à nossa obediência pessoal à lei. Como ensinou Jesus, Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Se simplesmente nos dispusermos a ouvir, poderemos conhecer o amor de Deus e senti-lo, mesmo quando somos desobedientes. Uma senhora que voltou recentemente à atividade na igreja deu esta descrição em um discurso na reunião sacramental. Ele sempre estava lá para me atender, mesmo quando eu o rejeitava. Ele sempre me guiava, confortando-me com suas ternas misericórdias, mas eu estava tão revoltada
que não via nem aceitava o que me ocorria e os sentimentos que tinha como frutos dessas ternas misericórdias. As mais excelentes bênçãos de Deus estão claramente condicionadas à obediência às leis e mandamentos de Deus. O ensinamento-chave encontra-se na revelação moderna. Há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Esse grande princípio ajuda-nos a entender o porquê de muitas coisas, tais como a justiça e a misericórdia compensadas pela expiação. Explica também por que Deus não impedirá o exercício do arbítrio de seus filhos. O arbítrio, nossa capacidade de escolher, é fundamental para o plano do Evangelho que nos trouxe à Terra. Deus não intervém para impedir as consequências das escolhas de alguns, a fim de proteger o bem-estar de outros, mesmo quando matam, ferem ou oprimem uns aos outros, ou isso destruiria seu plano para nosso progresso eterno. Ele nos abençoará para que suportemos as consequências das escolhas dos outros, porém não impedirá essas escolhas. Se uma pessoa entender os ensinamentos de Jesus, não poderá concluir razoavelmente que nosso amantíssimo Pai Celestial ou seu divino Filho creem que seu amor suplante seus mandamentos. Pensem nesses exemplos. Quando Jesus iniciou seu ministério, sua primeira mensagem foi sobre o arrependimento. Quando ele exerceu terna misericórdia, não condenando a mulher apanhada em adultério, ele disse, apesar disso, vai-te e não peques mais. Jesus ensinou, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A finalidade dos mandamentos e das leis de Deus não muda para adaptar-se ao comportamento ou desejo dos outros. Se alguém acha que o amor de Deus ou dos pais a uma pessoa lhe concede a licença para desobedecer à lei, não entende nem o amor, nem a lei. O Senhor declarou, aquilo que transgride uma lei e não obedece à lei, mas procura tornar-se uma lei para si mesmo e prefere permanecer no pecado, nele permanecendo inteiramente, não pode ser santificado por lei, nem por misericórdia, justiça ou julgamento. Portanto, permanece imundo ainda. Lemos na Revelação Moderna, a todos os reinos se deu uma lei. Por exemplo, porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial, não consegue suportar uma glória celestial. E aquele que não consegue viver a lei de um reino terrestre, não consegue suportar uma glória terrestre. E aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial, não consegue suportar uma glória celestial. Em outras palavras, o reino de glória, a que o julgamento final nos designar, não é determinado pelo amor, mas pela lei que Deus invocou em seu plano a fim de nos qualificar para a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Ao ensinar e interagir com os filhos, os pais têm muitas oportunidades de aplicar esses princípios. Uma dessas circunstâncias tem a ver com os dons que os pais conferem aos filhos. Assim como Deus conferiu alguns dons a todos os seus filhos mortais, sem lhes exigir obediência pessoal às suas leis, os pais concedem muitos benefícios, como teto e alimento, mesmo que seus filhos não estejam em total harmonia com todos os requisitos paternos. Mas, seguindo o exemplo de um Pai Celestial plenamente sábio e amoroso, que deu leis e mandamentos para o benefício de seus filhos, os pais sábios condicionam alguns dons paternos à obediência. Se os pais têm um filho rebelde, como um adolescente que use bebidas alcoólicas ou drogas, eles enfrentam um sério problema. Será que por amor ao filho, os pais precisam permitir que ele guarde ou use tais substâncias em sua casa? Ou será que por causa da lei civil ou da gravidade dessa conduta, ou ainda para proteger os interesses dos outros filhos, isso tem que ser proibido? Para apresentar uma questão ainda mais séria, se um filho adulto vive maritalmente com outra pessoa,
Será que a gravidade das relações sexuais fora dos laços do casamento exige que esse filho sinta todo o peso da desaprovação da família e seja excluído de quaisquer contatos com a família? Ou será que o amor paterno exige que se ignore esse fato? Já vi esses dois extremos e creio que ambos são impróprios. Quais são os limites que os pais podem impor? Essa é uma questão de sabedoria dos pais, orientada pela inspiração do Senhor. Não existe área de ação paterna em que seja mais necessária a orientação celestial, ou que ela seja mais propensa a acontecer, do que nas decisões dos pais ao educarem seus filhos e governarem sua família. Esta é a obra da eternidade. Ao se debaterem com esses problemas, os pais precisam lembrar o ensinamento do Senhor de que devemos deixar as 99 e irmos para o deserto a fim de resgatar a ovelha perdida. O presidente Monson conclamou uma cruzada amorosa para resgatar nossos irmãos e irmãs que vagueiam no deserto da apatia ou da ignorância. Esses ensinamentos exigem uma preocupação amorosa contínua que certamente requer associações amorosas permanentes. Os pais devem também lembrar-se do ensino frequente do Senhor, de que o Senhor corrige o que ama. Em seu discurso, Ensinai-nos Tolerância e Amor, na Conferência de Abril de 1994, o Elder Nelson ensinou que o verdadeiro amor pelo pecador pode exigir uma confrontação corajosa, ao invés de condescendência. O amor verdadeiro não encoraja um comportamento de autodestruição. Onde quer que seja traçada a linha divisória entre o poder do amor e a força da lei, a quebra dos mandamentos causará certamente um impacto sobre os relacionamentos de amor da família. Jesus ensinou: cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. Esse solene ensinamento lembra-nos de que quando os familiares não estão unidos no esforço de guardar os mandamentos, haverá divisões. Fazemos tudo o que podemos para evitar a quebra dos relacionamentos de amor, mas às vezes isso acontece, apesar de tudo o que podemos fazer. No meio de tal pressão, precisamos suportar a realidade de que o afastamento de nossos entes queridos diminuirá nossa felicidade. Contudo, não deve diminuir nosso amor mútuo ou nossos esforços pacientes para nos unirmos, a fim de entender o amor de Deus e as leis dele. Precisamos todos ensinar com clareza a amar com propósito e orar sem cessar. Testifico quanto à veracidade dessas coisas, que são a doutrina de Cristo, de quem testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. My brothers and sisters, I express Irmãos e irmãs, expresso gratidão pelo testemunho sobre Deus, nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, prestado pelos profetas vivos durante esta conferência. Conforme profetizado, vivemos numa época em que a escuridão do secularismo intensifica-se a nosso redor. A crença em Deus é amplamente questionada ou mesmo atacada em nome de causas políticas, sociais e até religiosas. O ateísmo, ou a doutrina de que não há Deus, espalha-se rapidamente pelo mundo. Ainda assim, como membros da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, declaramos que cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Alguns se perguntam por que a crença em Deus é tão importante. Por que o Salvador disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste"? Sem Deus, a vida terminaria na sepultura, e nossas experiências mortais não teriam propósito. O crescimento e o progresso seriam passageiros, as realizações sem valor
e os desafios sem sentido. Não existiria o certo ou o errado e nenhuma responsabilidade moral de nos cuidarmos mutuamente como filhos de Deus. De fato, sem Deus, não haveria vida mortal nem vida eterna. Se vocês ou alguém a quem amam estiverem à procura de propósito na vida ou de uma maior convicção da presença de Deus em sua vida, ofereço como amigo meu testemunho de que Ele vive. Some may ask, Alguns podem perguntar: como posso saber por mim mesmo? Sabemos que Ele vive porque cremos no testemunho de seus profetas antigos e modernos. E o Espírito de Deus confirmou-nos que o testemunho desses profetas é verdadeiro. Por meio de seu testemunho registrado nas Escrituras Sagradas, sabemos que Deus criou o homem, homem e mulher, à sua própria imagem e conforme a sua semelhança. Alguns podem surpreender-se de que nos pareçamos com Deus. Um preeminente religioso chegou a ensinar que imaginarmos Deus na forma de um homem seria criar uma imagem de adoração e seria blasfêmia. Mas o próprio Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso das palavras façamos e nossa nessa escritura também nos ensina a respeito do relacionamento entre o pai e o filho. Deus também nos ensinou: por meio de meu Filho unigênito, eu criei estas coisas. O pai e o filho são seres separados e distintos, como pai e filho sempre são. Talvez seja por essa razão que o nome de Deus em hebraico, Elohim, não seja singular, mas plural. No Novo Testamento, aprendemos que o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo têm um corpo físico. Eles estão em apenas um lugar de cada vez, conforme disse o discípulo Estevão. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Também sabemos que o Pai e o Filho têm voz. Conforme registrado em Gênesis e no livro de Moisés, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Sabemos que o Pai e o Filho têm rosto, que eles caminham e conversam. O profeta Enoque declarou: e vi o Senhor, e ele pôs-se diante de minha face, e falou comigo, sim, como um homem fala com outro. Sabemos que o Pai e o Filho têm corpo, com partes e forma como o nosso. No livro de Éter, no livro de Mórmon, lemos o seguinte: e o véu foi tirado dos olhos do irmão de Jared, e ele viu o dedo do Senhor, e era como o dedo de um homem, à semelhança de carne e sangue. Mais adiante, o Senhor revelou a si mesmo, dizendo: eis que este corpo que ora vês é o corpo do meu espírito, e aparecerei a meu povo na carne. Sabemos que o Pai e o Filho têm sentimentos por nós. Moisés registrou: e aconteceu que o Deus do céu olhou o restante do povo e chorou. Sabemos também que Deus e seu Filho Jesus Cristo são seres imortais, glorificados e perfeitos. O profeta Joseph Smith conta-nos sobre o Salvador Jesus Cristo. Seus olhos eram como uma labareda de fogo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. Seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e sua voz era como o ruído de muitas águas. Nenhum testemunho tem mais significado para nós nesta época do que o de Joseph Smith. Ele foi o profeta escolhido para restaurar a igreja primitiva de Cristo nesta época, a última vez em que o Evangelho estará na terra antes do retorno de Jesus Cristo. Assim como os outros profetas que abriram a obra de Deus em sua época, Joseph recebeu experiências proféticas claras e poderosas para preparar o mundo
para a segunda vinda do Salvador. Aos 14 anos de idade, ele procurou saber a qual igreja deveria unir-se. Depois de ponderar o assunto, voltou-se para a Bíblia, onde leu: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando." Crendo nessas palavras proféticas e com fé, em nada duvidando, Joseph foi para o bosque próximo à sua casa e lá se ajoelhou e orou. Mais tarde, registrou: "Vi um pilar de luz acima de minha cabeça. Quando a luz pousou sobre mim, vi 2 personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar. Ao olhar para esses 2 seres, mesmo Joseph não poderia saber quem eram, pois ele ainda não havia testemunhado e aprendido a verdadeira natureza de Deus e Cristo. Então ele registrou: um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado. Ouve-o." Dessa experiência singular e de outras, o profeta Joseph testificou: "O Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem, o Filho também." Em todas as épocas, profetas têm compartilhado testemunhos como esse e continuam a fazê-lo mesmo nesta conferência. Mas cada um de nós tem liberdade para escolher. Como afirma a 11ª regra de fé, pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Quanto à crença pessoal, como podemos saber o que é realmente verdadeiro? Testifico que o caminho para saber a verdade sobre Deus é por meio do Espírito Santo. Ele é o 3º membro da Trindade e é um personagem de espírito. Seu trabalho é testificar sobre Deus e ensinar-nos todas as coisas. Entretanto, devemos cuidar para não constranger sua influência. Quando não fazemos o que é certo, ou quando nossa perspectiva é dominada pelo ceticismo, pelo cinismo e pela irreverência em relação aos outros e às suas crenças, o Espírito não pode habitar em nós. Nossos atos se tornam, então, aquilo que os profetas descrevem como o homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esse homem natural é inimigo de Deus, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente e cheio de amor. Se não cedermos à gentil influência do Espírito Santo, corremos o risco de nos tornarmos como Corior, um anticristo do livro de Mórmon. Além de não crer em Deus, Corior ridicularizou o Salvador, a expiação e o espírito de profecia, ensinando falsamente que Deus e Cristo não existem. Corior não se contentava em apenas rejeitar Deus e seguir seu caminho tranquilamente. Ele zombou dos crentes e exigia que o profeta Alma o convencesse por meio de um sinal da existência e do poder de Deus. A resposta de Alma é tão significativa hoje quanto foi na época. Tu já tiveste muitos sinais. Queres ainda tentar a teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal quando tens o testemunho de todos esses irmãos, assim como o dos santos profetas? As Escrituras estão diante de ti. Sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo o que existe sobre a sua face. Sim, e seu movimento.
Sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. Por fim, Corior recebeu um sinal, sendo ferido de mudez. E Corior, estendendo a mão, escreveu: sei que nada, a não ser o poder de Deus, poderia fazer-me isto. Sim, e eu sempre soube que existia um Deus. Irmãos e irmãs, talvez vocês já saibam, no fundo da alma, que Deus vive. Talvez ainda não saibam tudo a respeito dele e não compreendam todos os seus caminhos. Mas a luz da crença encontra-se dentro de vocês, aguardando para ser despertada e intensificada pelo Espírito de Deus e pela luz de Cristo com a qual todos nascemos. Então venham, creiam no testemunho dos profetas, aprendam sobre Deus e Cristo. O padrão para fazê-lo é ensinado com clareza pelos profetas antigos e os de nossos dias. Cultivem o desejo diligente de saber que Deus vive. Esse desejo nos leva a ponderar as coisas relacionadas ao reino do céu, permitindo que a evidência de Deus ao nosso redor toque-nos o coração. Com o coração abrandado, estamos preparados para ouvir o convite do Salvador de examinar as Escrituras e, em humildade, aprender com elas. Estaremos então prontos para perguntar ao Pai Celestial sinceramente, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, se as coisas que aprendemos são verdadeiras. A maioria de nós não verá Deus como os profetas viram, mas os sussurros do Espírito, os pensamentos e sentimentos que o Espírito Santo traz à nossa mente e coração, nos darão o conhecimento incontestável de que Ele vive e de que nos ama. Obter esse conhecimento é, na verdade, o anseio de todos os filhos de Deus na Terra. Se vocês não conseguem se lembrar de quando acreditavam em Deus, se deixaram de crer ou se creem, mas sem verdadeira convicção, convido-os a buscar um testemunho de Deus agora. Não temam ser ridicularizados. A força e a paz que advém de se conhecer a Deus e de ter a companhia consoladora de seu Espírito farão com que seus esforços sejam eternamente valiosos. Além disso, com seu próprio testemunho de Deus, vocês serão capazes de abençoar sua família, sua posteridade, seus amigos e todos a quem amam. Seu conhecimento pessoal da existência de Deus não é apenas a maior dádiva que receberão de vocês, mas também lhes trará a maior alegria de sua vida, como testemunha especial do Filho unigênito de nosso amado Pai Celestial. Sim, Jesus Cristo, testifico-lhes que Deus vive. Eu sei que Ele vive. Prometo que se vocês e aqueles a quem amam buscarem-no com humildade, sinceridade e diligência, também saberão. Seu testemunho virá, e vocês e sua família terão para sempre as bênçãos de conhecer a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. When the 12 disciples were called in the Americas, Quando os 12 discípulos foram chamados no continente americano, o Senhor Jesus Cristo deu-lhes este mandamento: portanto, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. O Salvador tinha acabado de concluir sua missão bem-sucedida, abnegada e transcendental na Terra. Isso permitiu que ele declarasse com autoridade que ele e seu Pai, nosso Pai, são o exemplo a ser seguido por todos nós. De um ponto de vista puramente humano, a princípio isso aparenta ser uma tarefa impossível, contudo, ela começa a parecer possível quando compreendemos que não estamos sozinhos nesse empenho. Os mais maravilhosos e poderosos auxílios que um ser humano pode buscar estão a nosso alcance.
Em primeiro lugar, a mão generosa e amorosa do Pai Eterno, que deseja que retornemos à sua presença para sempre. Por ser nosso Pai, Ele está sempre disposto e desejoso de perdoar nossos erros e fraquezas, os pecados que cometemos, perdão que depende apenas do total e sincero arrependimento. E como complemento disso, e como a maior manifestação de seu imenso amor por todos os seus filhos, Ele proveu-nos com os frutos da obra inigualável realizada pelo Salvador, ou seja, a expiação, efetuada por um filho obediente, sempre disposto a fazer a vontade do Pai, em benefício de cada um de nós. O Senhor revelou o seguinte ao profeta Joseph Smith: "E se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus." Essa promessa divina é possível de ser alcançada. Vida eterna é viver com nosso Pai e com nossa família para todo sempre. Não seria essa promessa o maior incentivo para fazermos o melhor que está ao nosso alcance e darmos o máximo que temos em busca do que nos foi prometido? No início da restauração, quando esta obra maravilhosa estava prestes a ser manifestada entre os filhos dos homens, o Senhor disse: "Portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. De todo o coração, com todo o nosso poder, com toda a nossa mente e com toda a nossa força." É o mesmo que dizer de todo o nosso ser. O presidente David O. McKay disse: "As ricas recompensas só chegam para os que se esforçam arduamente." Essas recompensas serão concedidas aos que nutrirem sua fé em Jesus Cristo e cumprirem com sua vontade ao trabalhar, sacrificar-se e doar tudo o que receberam para fortalecer e edificar o reino de Deus. O cumprimento da promessa divina de termos vida eterna, de alcançarmos a perfeição e de sermos felizes para sempre na unidade familiar, depende da sincera demonstração de nossa fé em Jesus Cristo, na obediência dos mandamentos, da perseverança e da diligência por toda a vida. O Senhor não espera que façamos o que não podemos realizar. O mandamento de tornar-nos perfeitos como Ele é, nos incentiva a alcançar o melhor que há em nós, a descobrir e desenvolver os talentos e atributos com que fomos abençoados por um amoroso Pai eterno, que nos convida a atingir nosso potencial como filhos de Deus. Ele nos conhece. Sabe de nossas capacidades e limitações. O convite e desafio de tornar-nos perfeitos e de alcançar a vida eterna são para toda a humanidade. Imediatamente após ensinar que não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam, o rei Benjamim explicou que é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Deus não exige mais do que o melhor que podemos oferecer, porque isso não seria justo, mas tampouco ele pode aceitar menos do que isso, porque também não seria justo. Portanto, ofereçamos sempre o melhor que pudermos a serviço de Deus e de nosso próximo. Sirvamos em nossa família e em nossos chamados na igreja da melhor maneira possível. Façamos o melhor que pudermos e sejamos um pouco melhores a cada dia. A salvação e a vida eterna não seriam possíveis se não fosse pela expiação efetuada por nosso Salvador, a quem devemos tudo. Mas, para que essas supremas bênçãos sejam eficazes em nossa vida, devemos primeiro fazer nossa parte, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Façamos com fé, entusiasmo, dedicação, responsabilidade e amor tudo o que estiver ao nosso alcance, e estaremos fazendo tudo o que é possível
para alcançar o impossível. Isso significa atingir o que para a mente humana é impossível, mas com a intervenção divina de nosso amoroso Pai e o sacrifício infinito efetuado por nosso Salvador, torna-se a maior das dádivas, a mais gloriosa realidade, viver para sempre com Deus e com nossa família. Oro para que todos nos lembremos e permanentemente renovemos, ao tomar dignamente o sacramento, o compromisso que assumimos com nosso Pai Celestial no momento em que entramos nas águas do batismo e quando recebemos cada uma das ordenanças do Evangelho restaurado. Oro para que façamos o melhor que pudermos em nosso papel de cônjuge, pais, filhos, irmãos e irmãs, em nossos chamados, na divulgação do Evangelho, no resgate dos que se afastaram, no trabalho pela salvação de nossos antepassados, em nosso emprego e em nossa vida diária. Oro para que nossa vida nos permita declarar, tal como fez o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ao fazermos isso, estaremos satisfazendo os requisitos determinados por nosso Pai Celestial para abençoar-nos mais do que nunca, tanto nesta vida como na eternidade. Ele anseia por dar-nos tudo o que tem. Sim, por fazer-nos participantes de sua maior dádiva, que é a vida eterna. Portanto, mesmo que do ponto de vista puramente humano, a perfeição parece um desafio impossível de ser atingido, nosso Pai e nosso Salvador nos ensinaram que é possível alcançar o impossível. Disso testifico. Sim, é possível alcançar a vida eterna. Sim, é possível sermos felizes agora e para sempre. O autor do plano perfeito que contém essas gloriosas promessas é nosso Pai Celestial, e Ele vive. Seu Filho Jesus Cristo tomou sobre si o fardo de nossos pecados e as injustiças que são cometidas no mundo para que possamos livrar-nos de suas consequências. Sei que nosso Senhor Jesus Cristo vive. O Evangelho e o sacerdócio foram restaurados na terra pela última vez por intermédio do profeta Joseph Smith. Contamos hoje com a enorme bênção de ter apóstolos e profetas chamados por Deus para dirigir-nos na estrada que conduz de volta ao Pai. O presidente Thomas S. Monson foi chamado para liderar essa grande obra nestes nossos dias. Ele é um profeta de Deus. Presto testemunho disso, no nome sagrado de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Brothers and sisters, I am Irmãos e irmãs, eu deixei de mencionar 3 nomes durante o apoio aos oficiais da Igreja que estão sendo desobrigados do quórum dos 70. Gostaria de propor que desobriguemos o Elder Robert C. Oakes, Darrell H. Garn e Clay W. Mask como membros do quórum dos 70. Todos em favor, manifestem-se. Obrigado. Não deveria ter feito esse engano, uma vez que amo muito esses irmãos e peço desculpas a eles e às suas famílias. Nós realmente apreciamos o trabalho que fizeram. O coro e a congregação cantarão agora Vinde ao Filhos do Senhor. Ao término do hino, ouviremos os elders Ted R. Collister e Kent D. Watson dos 70. Após o discurso do Elder Watson, teremos o prazer de ouvir o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esta é a 179ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Vamos supor, só por um momento, que alguém lhe dissesse esses 3 fatos sobre um personagem do Novo Testamento e nada mais. Primeiro, o Salvador disse a essa pessoa: homem de pouca fé. Segundo, esse homem, num momento de fúria, cortou a orelha do servo de um sumo sacerdote. E terceiro, esse homem negou 3 vezes conhecer o Salvador, apesar de ter caminhado com ele diariamente. Se isso fosse tudo o que você soubesse, ou se você se concentrasse apenas nisso, poderia pensar que esse homem foi um patife e que não valia nada, mas deixaria de saber que foi um dos maiores homens que veio à Terra, o apóstolo Pedro. Da mesma forma, algumas pessoas tentaram se concentrar ou aumentar algumas pequenas fraquezas do profeta Joseph Smith, mas nesse processo também deixaram de ver o mais importante, ou seja, o homem e sua missão. Joseph Smith foi o ungido do Senhor para restaurar a Igreja de Cristo na Terra. Ao sair do bosque, ele finalmente aprendera 4 verdades fundamentais que não eram ensinadas pela maior parte do mundo contemporâneo cristão daquela época. Primeiro, ele aprendeu que Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo são 2 seres separados e distintos. A Bíblia confirma a descoberta de Joseph Smith. Ela diz que o Filho sujeitou-se à vontade do Pai. Ficamos emocionados pela submissão do Salvador e encontramos força em seu exemplo para fazer o mesmo. Mas qual teria sido a profundidade e a intensidade da submissão de Cristo ou o poder motivador daquele exemplo se o Pai e o Filho fossem a mesma pessoa e se, na realidade, o Filho estivesse meramente fazendo a própria vontade, usando um nome diferente? As Escrituras dão-nos mais evidências dessa grande verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Um pai que dá seu único filho é a suprema demonstração de amor que a mente e o coração humano podem conceber e sentir. É simbolizada pela comovente história de Abraão e Isaque. Mas se o pai é o filho, então esse sacrifício e todos os demais não têm valor algum. E Abraão não estaria mais oferecendo Isaque. Seria Abraão oferecendo o próprio Abraão. A segunda grande verdade que Joseph Smith descobriu foi a de que o Pai e o Filho têm corpos glorificados de carne e ossos. Após a ressurreição do Salvador, ele apareceu aos seus discípulos e disse: apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Alguns dizem que isso foi uma manifestação física temporária e que quando ele ascendeu aos céus, livrou-se do corpo e retornou à sua forma de espírito. Mas as Escrituras dizem que isso não era possível. Paulo ensinou, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Em outras palavras, tendo Cristo ressuscitado, seu corpo não poderia mais se separar do espírito. Do contrário, ele teria que morrer. Consequência que Paulo mencionou não ser possível após sua ressurreição. A terceira verdade que Joseph Smith aprendeu foi a de que Deus ainda fala com o homem hoje, que os céus não estão fechados. A pessoa precisa fazer apenas 3 perguntas que certa vez foram propostas pelo elder Hugh B. Brown para chegar a essa conclusão. Primeira, Deus nos ama tanto hoje como amou as pessoas com quem falou na época do Novo Testamento? Segunda, Deus tem hoje o mesmo poder que tinha naquela época? E terceira, nós precisamos dele hoje tanto quanto as pessoas precisavam antigamente? Se as respostas a essas perguntas forem sim, e se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, como as Escrituras declaram, então não resta dúvida. Deus fala com o homem hoje, exatamente como Joseph Smith testificou. A quarta verdade que Joseph Smith aprendeu foi a de que a Igreja de Jesus Cristo, em sua forma completa e integral, não estava na Terra. É claro que havia pessoas boas e alguns componentes da verdade, mas o apóstolo Paulo profetizara muito tempo antes que a segunda vinda de Cristo não aconteceria sem que antes viesse a apostasia. Após a primeira visão de Joseph Smith, a restauração da Igreja de Cristo foi ocorrendo linha sobre linha, preceito sobre preceito. Por intermédio de Joseph Smith, foi restaurada a doutrina de que o Evangelho foi pregado aos mortos no mundo espiritual, àqueles que não tiveram uma chance justa de ouvi-lo na terra. Isso não foi invenção de uma mente criativa, foi a restauração de uma verdade bíblica. Pedro ensinou há muito tempo que por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito.
Frederick W. Farr, um escritor e teólogo famoso da Igreja da Inglaterra, fez a seguinte observação sobre o ensinamento de Pedro. Foram feitos todos os esforços para explicar o significado dessa passagem. É um dos trechos mais importantes das Escrituras e não há nele ambiguidade alguma, pois se há algum sentido aqui, é o de que Cristo, quando seu Espírito desceu ao mundo inferior, proclamou a mensagem de salvação para os mortos que outrora tinham sido impenitentes. Muitos ensinam que existe apenas um céu e um inferno. Joseph Smith restaurou a verdade de que há vários céus. Paulo falou de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Poderia haver um terceiro céu se não houvesse um segundo e um primeiro? De muitas formas, o Evangelho de Jesus Cristo é semelhante a um quebra-cabeças de 1000 peças. Quando Joseph Smith entrou em cena, talvez 100 peças tenham se encaixado. Depois, Joseph Smith colocou muitas das outras 900 peças no lugar, a ponto de as pessoas poderem dizer: "Ah, agora compreendi de onde vim, por que estou aqui e para onde vou." Quanto ao papel de Joseph Smith na restauração, o Senhor definiu com clareza: "Esta geração, porém, receberá minha palavra por teu intermédio." Apesar dessa profusão de verdades bíblicas restauradas, alguns pesquisadores honestos comentaram: "Posso aceitar essas doutrinas, mas e aqueles anjos que Joseph Smith viu e as visões que ele disse que teve? É difícil acreditar nessas coisas hoje em dia." A esses respondemos com amor: não apareceram anjos e as pessoas não tiveram visões na Igreja de Cristo na época do Novo Testamento? Um anjo não apareceu a Maria e a José? Não apareceram anjos a Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração? Pedro e João não foram tirados da prisão por um anjo? Um anjo não apareceu a Cornélio, depois a Paulo quando naufragou e a João na ilha de Patmos? Pedro não teve uma visão na qual o evangelho seria pregado aos gentios? E Paulo, a visão do terceiro céu? E João, a visão dos últimos dias? E Estevão, a visão do Pai e do Filho? Sim, Joseph Smith realmente viu anjos e teve visões, porque foi o instrumento nas mãos de Deus para restaurar a mesma igreja de Jesus Cristo que existia antigamente, com todos os seus poderes, bem como com todas as suas doutrinas. Infelizmente, às vezes, algumas pessoas preferem deixar de lado as preciosas verdades do Evangelho restaurado por Joseph Smith porque perderam o foco em algumas questões históricas ou hipóteses científicas que não são importantes para sua exaltação. E, ao fazê-lo, trocam sua primogenitura por um prato de lentilhas. Trocam a certeza absoluta da restauração pela dúvida, e, nesse processo, caem na armadilha de perder a fé nas muitas coisas que de fato sabem, por causa de algumas poucas coisas que eles não conhecem. Sempre haverá algum tipo de crise intelectual assomando no horizonte enquanto a fé for necessária e nossa mente for finita. Mas, da mesma forma, sempre existirão as doutrinas verdadeiras e seguras da restauração, às quais podemos nos apegar e que são um alicerce firme sobre o qual podemos edificar nosso testemunho. Quando muitos de seus seguidores se afastaram dele, Cristo perguntou aos discípulos: "Quereis vós também retirar-vos?" Pedro deu uma resposta que deveria ser gravada em todos os corações: "Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna." Se uma pessoa se desviar dessas doutrinas restauradas, aonde irá para aprender a verdadeira natureza de Deus como foi ensinada no bosque? Aonde irá para encontrar as doutrinas da existência pré-mortal, do batismo pelos mortos e do casamento eterno? E aonde irá para encontrar o poder selador que pode unir marido à esposa e aos filhos eternamente? Por intermédio de Joseph Smith foram restaurados todos os poderes, chaves, ordenanças e ensinamentos necessários para a salvação e a exaltação. Você não os encontra em nenhum outro lugar no mundo. Eles não estão em nenhuma outra igreja. Não se encontram em nenhuma filosofia do homem, compilação científica ou peregrinação a algum lugar sagrado, por mais intelectual que pareça. A salvação encontra-se apenas em um lugar, como o próprio Salvador designou quando disse que esta é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Presto testemunho de que Joseph Smith foi o profeta da restauração, como alegou ser. Faço minhas as palavras deste belo hino. Hoje ao profeta rendamos louvores. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
In response to the prophet Joseph Em Smith, resposta à pergunta do profeta Joseph Smith, o Senhor instruiu: e ninguém pode participar desta obra, a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, sendo temperante em todas as coisas, em tudo que lhe for confiado. A instrução de ter moderação em todas as coisas se aplica a cada um de nós. O que é moderação? E por que o Senhor deseja que sejamos moderados? Uma definição restrita pode ser a de que devemos ser comedidos ao comer e ao beber. De fato, esse significado da moderação pode ser uma boa receita para o cumprimento da palavra de sabedoria. Às vezes, a moderação pode ser definida como abster-nos da ira, ou seja, não perder a paciência. Essas definições, contudo, são um subgrupo do uso dessa palavra nas Escrituras. Num sentido espiritual, a moderação é um atributo divino de Jesus Cristo. Ele deseja que cada um de nós desenvolva esse atributo. Aprender a ter moderação em todas as coisas é um dom espiritual que pode ser alcançado por intermédio do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo descreveu os frutos do Espírito em suas epístolas aos Gálatas, ele disse: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando Paulo escreveu a Tito, descrevendo os atributos que seriam necessários a um bispo para auxiliar nessa obra, ele disse que o bispo não podia ser soberbo nem iracundo, mas temperante. A temperança significa usar de moderação em todas as coisas, ou exercer autocontrole. Quando Almo Filho ensinou na terra de Gideão, ele disse: espero que não estejais com o coração cheio de orgulho. Sim, espero que não tenhais posto o coração nas riquezas e coisas vãs do mundo. Quisera que fosseis humildes e submissos e mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade, sendo moderados em todas as coisas. Numa mensagem posterior, Alma instruiu seu filho Siblon e, indiretamente, cada um de nós, a não ser orgulhoso, mas a ser diligente e moderado em todas as coisas. Ser moderado significa analisar cuidadosamente nossas expectativas e desejos, ser diligentes e pacientes na busca de objetivos dignos. Há poucos anos, eu voltava de carro do trabalho para casa, quando uma grande caminhonete que vinha em direção contrária perdeu um de seus pneus duplos. O pneu voou por cima da ilha que separava as pistas. Veio pulando para o meu lado da via expressa. Havia carros desviando para todos os lados, porque os motoristas não sabiam para que direção o pneu pularia em seguida. Desviei para a esquerda, quando deveria ter desviado para a direita, e o pneu acabou acertando o canto direito do meu para-brisa. Um amigo ligou para minha mulher para informá-la do acidente. Ela me disse depois que a primeira coisa que lhe veio à mente foram ferimentos causados pelo vidro estilhaçado. De fato, fiquei coberto de pedacinhos de vidro, mas não sofri um único arranhão. Isso absolutamente não se deu por causa das minhas grandes habilidades como motorista, mas porque o para-brisa de meu carro era feito de vidro temperado. O vidro temperado, tal como o aço temperado, passa por um processo bem controlado de aquecimento que aumenta a sua resistência. Por isso, quando o vidro temperado sofre pressão, não se quebra facilmente em estilhaços afiados que podem ferir. Da mesma forma, uma alma temperada, que é humilde e cheia de amor, também é uma pessoa com maior força espiritual. Com maior força espiritual, somos capazes de desenvolver o autocontrole e viver com moderação. Aprendemos a controlar ou moderar nossa raiva, nossa vaidade e nosso orgulho. Com maior força espiritual, podemos proteger-nos dos excessos perigosos e dos vícios destrutivos deste mundo atual. Todos nós buscamos paz de consciência e desejamos segurança e felicidade para nossa família. Se procurarmos ver os pontos positivos da crise econômica do ano passado, talvez algumas provações que enfrentamos
tenham nos ensinado que a paz de consciência, a segurança e a felicidade não decorrem da compra de uma casa ou do acúmulo de posses cuja dívida seja maior do que o que podemos pagar com nossas economias ou nossa renda. Vivemos num mundo impaciente e sem moderação, cheio de incertezas e contendas. É como a comunidade de conversos de várias religiões na qual Joseph Smith vivia quando era um rapaz de 14 anos que buscava resposta para suas dúvidas. O jovem Joseph disse: todos os bons sentimentos mútuos, se é que jamais haviam existido, perderam-se inteiramente numa luta de palavras e choque de opiniões. A segurança para nossa família advém de aprendermos o autocontrole, de evitarmos os excessos desse mundo e de sermos moderados em todas as coisas. A paz de consciência advém de uma fé mais forte em Jesus Cristo. A felicidade advém de sermos diligentes no cumprimento dos convênios feitos no batismo e nos templos sagrados do Senhor. Que melhor exemplo de moderação podemos ter que o de nosso Salvador Jesus Cristo? Quando sentimos o coração incitado à ira por disputas e contendas, o Salvador ensinou que devemos arrepender-nos e tornar-nos como uma criancinha. Devemos reconciliar-nos com nosso irmão e achegar-nos a ele com pleno propósito de coração. Quando as pessoas forem rudes, Jesus ensinou que a minha benignidade não se desviará de ti. Quando enfrentarmos aflições, ele disse: sê paciente nas aflições, não injuries os que te injuriarem. Governa a tua casa com mansidão e sê firme. Quando formos oprimidos, podemos consolar-nos por saber que ele foi oprimido e ele foi afligido, mas não abriu a boca. Certamente, ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. Quando Jesus Cristo, o maior de todos, sofreu por nós a ponto de sangrar por todos os poros, ele não expressou raiva ou proferiu impropérios por causa do seu sofrimento. Com insuperável autodomínio ou moderação, não pensou em si mesmo, mas em cada um de nós. E então, com humildade e imenso amor, ele disse: todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Neste ano passado, tive o privilégio de prestar testemunho da realidade de nosso Salvador e da restauração do Evangelho para os santos e amigos de toda a Ásia. A maioria é da primeira geração de santos dos últimos dias, que vive na fronteira dos limites da Igreja. Essa jornada moderna em sua esfera de ação faz-nos lembrar das experiências pessoais dos primeiros santos dos últimos dias. No maravilhoso mundo de diversidade da Ásia, em que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são uma mera fração de 1% da imensa população, adquiri maior apreço pelo atributo cristão da moderação. Amo e honro esses santos que me ensinaram pelo exemplo o que significa ser humilde e cheio de amor, ser moderado em todas as coisas, em tudo que nos for confiado. Graças a eles, compreendi melhor o amor de Deus por todos os seus filhos. Deixo com vocês meu testemunho de que nosso Redentor vive e que seu dom divino da moderação está ao alcance de todos os filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. My brothers and sisters, irmãos e irmãs, já se passaram 6 meses desde que fui chamado para o quórum dos 12 apóstolos. Servir com homens que há muito têm sido meus exemplos e mestres é algo que continua a me deixar muito humilde. Sinto-me profundamente grato por suas orações e votos de apoio. Para mim, esse foi um período de oração fervorosa,
de busca incessante pela aceitação do Senhor. Tenho sentido seu amor de modo sagrado e inesquecível. Testifico-lhes que ele vive e que esta é sua obra sagrada. O presidente Thomas S. Monson é o profeta do Senhor. Sempre vou lembrar-me de sua bondade ao fazer meu chamado em abril passado. No final da entrevista, ele abriu os braços para me abraçar. O presidente Monson é um homem bem alto. Quando me envolveu em seus longos braços e me apertou, senti-me como um menino nos braços protetores de um pai amoroso. Nos meses que se seguiram, pensei no convite do Senhor de achegar-nos a Ele e ser espiritualmente envoltos em seus braços. Ele disse: Eis que meus braços de misericórdia estão estendidos para vós, e aquele que vier, eu o receberei, e benditos são os que vêm a mim. As Escrituras falam de seus braços abertos, estendidos, esticados em nossa direção, envolventes. Seu braço é descrito como forte e santo. São braços de misericórdia, braços de segurança, braços de amor, estendidos o dia todo. De alguma forma, todos nós já sentimos esses braços espirituais nos envolvendo. Sentimos seu perdão, seu amor e seu consolo. O Senhor disse: sou aquele que vos consola. O desejo do Senhor de que nos acheguemos a Ele e sejamos envoltos em seus braços, generalmente é um convite ao arrependimento. Quero citar: eis que Ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos, e Ele diz: arrependei-vos e receber-vos-ei. Quando pecamos, afastamos-nos de Deus. O convite ao arrependimento raramente é uma repreensão, mas um pedido amoroso para que nos voltemos e retornemos a Deus. É o convite de um Pai amoroso e de seu Filho unigênito para que sejamos mais do que somos, que busquemos um modo de vida mais elevado e que sintamos a felicidade de guardar os mandamentos. Como discípulos de Cristo, regozijamos-nos nas bênçãos do arrependimento e na alegria de sermos perdoados. Isso se torna parte de nós, moldando nosso modo de pensar e sentir. Dentre as dezenas de milhares que ouvem esta conferência, há muitos níveis de dignidade e retidão pessoais, mas o arrependimento é uma bênção para todos nós. Cada um de nós precisa sentir os braços de misericórdia do Senhor por meio do perdão de nossos pecados. Há vários anos foi-me pedido que falasse com um homem que, muitos antes de nossa entrevista, tivera uma vida tumultuada. Como resultado de suas escolhas erradas, perdeu sua condição de membro da igreja. Retornara para a igreja havia muito e guardava fielmente os mandamentos. Mas suas decisões anteriores o atormentavam. Ao conversar com ele, senti sua vergonha e profundo remorso por ter deixado os convênios de lado. Depois de nossa conversa, impus as mãos sobre sua cabeça e dei-lhe uma bênção do sacerdócio. Antes de dizer uma única palavra, senti o imenso amor do Salvador por aquele homem e seu perdão a ele. Ele chorou abertamente. Abraçamos-nos depois da bênção e maravilhei-me
com os braços de misericórdia e amor do Salvador, que envolvem a pessoa arrependida, por pior que tenha sido o pecado. Testifico-lhes que o Senhor pode perdoar nossos pecados e está ansioso por fazê-lo. Com exceção dos poucos que escolheram a perdição, depois de terem conhecido a plenitude, não há pecado que não possa ser perdoado. Que maravilhoso privilégio temos de abandonar o pecado e achegar-nos a Cristo. O perdão divino é um dos frutos mais doces do Evangelho, que remove a culpa e a dor de nosso coração e a substitui por alegria e paz de consciência. Jesus declarou: Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos, para que eu vos cure. Alguns que me ouvem hoje precisam de uma grande mudança em seu coração para confrontar pecados graves. A ajuda de um líder do sacerdócio pode ser necessária. Para a maioria, o arrependimento é sereno e particular, uma busca diária da ajuda do Senhor para fazer as mudanças necessárias. Para a maioria, o arrependimento representa uma jornada mais do que um evento momentâneo. O arrependimento não é fácil, a mudança é difícil. Exige que corramos contra o vento e nademos contra a corrente. Jesus disse: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Arrepender-se significa abandonar coisas como a desonestidade, o orgulho, a ira e a infidelidade em pensamentos, e voltar-nos para outras coisas como a bondade, a abnegação, a paciência e a espiritualidade. Significa retornar para Deus. Ao percebermos aquilo em que precisamos mudar, sentimos tristeza pelo que causamos. Isso conduz a uma confissão sincera ao Senhor e, quando necessário, a outras pessoas. Quando for possível, restauramos o que tivermos feito ou retirado erroneamente. O arrependimento se torna parte de nossa rotina. É extremamente importante que tomemos o sacramento toda semana, que nos acheguemos com mansidão e humildade ao Senhor, reconhecendo nossa dependência dele, pedindo que nos perdoe e nos renove, prometendo sempre lembrar-nos dele. Às vezes, em nosso arrependimento, em nosso esforço diário de tornar-nos mais semelhante a Cristo, debatemos-nos repetidas vezes com as mesmas dificuldades. Assim como ao escalarmos uma montanha coberta de árvores, às vezes não vemos nosso progresso até nos aproximarmos do topo e olharmos para trás, do alto da encosta. Se estiverem se esforçando para arrepender-se, vocês estão no processo de arrependimento. Ao melhorarmos, veremos a vida com mais clareza e sentiremos a influência do Espírito Santo mais forte dentro de nós. Às vezes, perguntamos-nos por que nos lembramos de nossos pecados muito depois de os termos abandonado. Por que a tristeza pelos nossos erros continua depois de nosso arrependimento? As Escrituras não dizem que vamos esquecer nossos pecados da mortalidade. Em vez disso,
eles declaram que o Senhor vai esquecê-las. O abandono do pecado implica nunca voltar a cometê-los. O abandono exige tempo. Para ajudar-nos, o Senhor às vezes permite que resíduos de nossos erros permaneçam em nossa lembrança. Se sinceramente confessarmos nossos pecados, repararmos como pudermos a nossa ofensa e abandonarmos nossos pecados por meio da obediência aos mandamentos, estaremos no processo de receber o perdão. Com o tempo, sentiremos a angústia de nosso sofrimento amenizar, aliviando o coração da culpa e proporcionando paz de consciência. Para aqueles que verdadeiramente se arrependeram, mas parecem incapazes de sentir alívio, eu digo, continuem a guardar os mandamentos. Prometo-lhes que o alívio virá no devido tempo do Senhor. A cura também leva tempo. Se estiverem preocupados, aconselhem-se com seu bispo. O bispo tem o poder do discernimento. Ele vai ajudá-los. As Escrituras nos advertem: não deixem o dia do arrependimento para o fim, mas nunca é tarde para nos arrependermos. Certa vez, pediram que eu falasse com um casal idoso que estava voltando para a igreja. Eles haviam aprendido o Evangelho com seus pais. Depois do casamento, afastaram-se da igreja. 50 anos depois, estavam retornando. Lembro-me do marido quando entrou em minha sala carregando um tanque de oxigênio. Expressaram pesar por não terem sido fiéis. Expressei nossa felicidade com o retorno deles, assegurando-lhes que os braços calorosos do Senhor estão abertos a todos os que se arrependem. O homem idoso respondeu: sabemos disso, irmão Anderson, mas nossa tristeza é que nossos filhos e netos não têm as bênçãos do Evangelho. Nós voltamos, mas voltamos sozinhos. Eles não voltaram sozinhos. O arrependimento não muda somente nós, mas abençoa nossa família e nossa ente queridos. Com nosso arrependimento justo, no devido tempo do Senhor, os braços estendidos do Salvador não apenas nos envolverão, mas se estenderão para a vida de nossos filhos e de nossa posteridade. O arrependimento sempre significa que há uma felicidade maior adiante. Presto-lhes testemunho de que nosso Salvador pode livrar-nos de nossos pecados. Senti pessoalmente seu poder redentor. Vi, sem sombra de dúvida, sua mão que cura estendida sobre milhares de pessoas em vários países do mundo. Testifico-lhes que sua dádiva divina remove a culpa de nosso coração e nos dá paz de consciência. Ele nos ama. Somos membros de sua igreja. Ele convida cada um de nós a nos arrepender, a abandonar nossos pecados e a achegar-nos a Ele. Testifico-lhes que Ele está ao nosso lado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. To repent, turn away from our sins, and to come unto Him. I witness that He is there in the name of Jesus Christ. Amen.
We remind the brethren of the general Lembramos a todos os irmãos que a reunião geral do sacerdócio será realizada no Centro de Conferências às 21 horas, horário de Brasília. O Programa Nacional do Coro do Tabernáculo será transmitido amanhã, das 12h30 às 13 horas, horário de Brasília, e logo a seguir terá início a sessão da manhã de domingo da conferência. Agradecemos ao coro a linda música que nos ofereceu esta tarde. O presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, será o último orador desta sessão. Após seu discurso, o coro cantará "Eu sei que vive meu Senhor". Ao término do hino, a oração de encerramento será oferecida pelo elder Robert S. Wood, que foi desobrigado do Quórum dos 70 esta tarde. O pai jamais enviaria seus filhos para uma terra distante e perigosa por toda uma vida, sem antes prover um poder pessoal de proteção. Também lhes daria meios para comunicar-se com ele, de pai para filho e de filho para pai. Todo filho de nosso Pai enviado à terra conta com o Espírito de Cristo ou a luz de Cristo. Nenhum de nós está sozinho e sem esperança de orientação e redenção. A restauração começou com a oração de um rapaz de 14 anos e uma visão do Pai e do Filho. Foi assim que teve início a dispensação da plenitude do tempo. A restauração do Evangelho nos trouxe o conhecimento da existência pré-mortal. Nas Escrituras ficamos sabendo do conselho do céu e da decisão de enviar os filhos e filhas de Deus para a mortalidade, a fim de receber um corpo e serem testados. Somos filhos de Deus, temos um corpo espiritual que está abrigado, por enquanto, num tabernáculo terreno de carne. As Escrituras declaram: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como filhos de Deus, aprendemos que fazemos parte de seu grande plano de felicidade. Sabemos que houve uma guerra no céu e que Lúcifer e seus seguidores foram expulsos em um corpo. Satanás, aquela antiga serpente, sim, o diabo, se rebelou contra Deus e procurou tomar o reino de nosso Deus e seu Cristo. Portanto, ele faz guerra aos santos de Deus e cerca-os. Recebemos nosso arbítrio. Precisamos usá-lo com sabedoria e manter-nos próximo do Espírito. Caso contrário, acabaremos cedendo às tentações do adversário. Sabemos que, graças à expiação de Jesus Cristo, nossos erros podem ser limpos e nosso corpo mortal será restaurado à sua perfeita forma na ressurreição. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro um modo de julgar, pois tudo que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber, com o conhecimento perfeito que é de Deus. Há um modo perfeito de comunicação por intermédio do Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Depois do batismo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, há uma segunda ordenança, a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. A doce e serena voz da inspiração vem mais como um sentimento do que como um som. A pura inteligência pode entrar em nossa mente. O Espírito Santo se comunica com o nosso espírito mais pela mente do que pelos sentidos físicos. Essa orientação vem por meio de pensamentos, sentimentos, sussurros e impressões. É mais provável que sintamos as palavras da comunicação espiritual do que as ouçamos e que vejamos com os olhos espirituais do que com os olhos mortais. Servi por muitos anos no Quórum dos 12 Apóstolos com o elder Legrand Richards.
Ele morreu aos 96 anos de idade. Ele contou que, quando tinha 12 anos, assistiu a uma grande conferência geral no tabernáculo. Lá, ouviu o presidente Wilford Woodruff falar. E o presidente Woodruff contou uma experiência em que foi guiado pelo Espírito. Ele tinha sido enviado pela primeira presidência para reunir todos os santos de Deus da Nova Inglaterra e do Canadá e levá-los para Sião. Chegou à casa de um dos irmãos em Indiana, parou sua carruagem no jardim, onde ele, a esposa e um filho adormeceram, enquanto o restante da família dormia na casa. Pouco depois de deitarem, o Espírito sussurrou alertando-o: levante-se e mova sua carruagem. Ele se levantou e moveu a carruagem até uma certa distância de onde estava. Ao voltar para a cama, o Espírito falou novamente com ele, dizendo: leve suas mulas para longe daquele carvalho. Ele fez isso e novamente foi deitar-se. Menos de 30 minutos depois, um redemoinho de vento atingiu a árvore, na qual as mulas estiveram amarradas, arrancando-as do chão. Ela foi carregada por 90 metros, atravessando 2 cercas. A imensa árvore, que tinha um tronco de 1,5 metro de circunferência, caiu exatamente no lugar onde a carruagem estivera estacionada. Por ele ter seguido o sussurro do Espírito, a vida do Eld Woodruff, de sua esposa e de seu filho foram salvas. Esse mesmo Espírito pode inspirá-los e protegê-los. Quando fui chamado como autoridade geral há 50 anos, morávamos num pequeno terreno no Vale de Utah, a qual chamávamos de nossa fazenda. Tínhamos uma vaca, um cavalo, algumas galinhas e muitos filhos. Num sábado, eu precisava ir de carro até o aeroporto e pegar um avião para chegar a uma conferência na estaca na Califórnia. Mas nossa vaca estava para dar à luz a um bezerro e teve problemas. O bezerro nasceu, mas a vaca não conseguia levantar-se. Chamamos o veterinário, que veio logo em seguida. Ele disse que a vaca havia engolido um arame e que não viveria mais do que aquele dia. Copiei o número do telefone da empresa de produtos de origem animal para que minha mulher pudesse ligar para eles, para que levassem a vaca assim que ela morresse. Antes de partir, fizemos uma oração em família. Nosso filhinho caçula fez a oração. Depois de pedir ao Pai Celestial que abençoasse o papai, suas viagens e abençoassem todos nós, ele começou uma súplica muito sincera. Ele disse: Pai Celestial, por favor, abençoa a vaca Bosse para que ela fique boa. Na Califórnia, contei o que aconteceu e disse: ele precisa aprender que não recebemos assim tão fácil tudo o que pedimos em oração. Havia uma lição a ser aprendida, mas eu é que teria que aprendê-la, não meu filho. Quando voltei para casa no domingo à noite, Bosse tinha ficado boa. Esse processo não se restringe aos profetas. O dom do Espírito Santo opera igualmente entre homens, mulheres e até criancinhas. É nesse maravilhoso dom e poder que encontramos o remédio espiritual para todos os problemas. E agora, ele transmite a sua palavra aos homens por intermédio de anjos. Sim, não só aos homens, mas também às mulheres. Ora, isso não é tudo. Muitas vezes as crianças recebem palavras que confundem o sábio e o instruído. O Senhor tem um meio de derramar conhecimento em nossa mente a fim de inspirar-nos, guiar-nos, ensinar-nos, corrigir-nos e alertar-nos. O Senhor disse: eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. E Enos escreveu: enquanto estava assim lutando no Espírito, eis que a voz do Senhor me veio outra vez à mente. Vocês podem saber coisas que precisam saber. Orem para que aprendam a receber essa inspiração e para que permaneçam dignos de recebê-la. Mantenham esse canal, a sua mente, limpo e livre do tumulto do mundo. O elder Graham W. Doxey, que serviu no Quórum dos 70, contou-me uma experiência que teve. Sua mãe, que mais tarde foi conselheira na presidência geral da primária, também me contou essa mesma experiência. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava na Marinha servindo na China. Ele e vários outros companheiros foram passar
de trem até a cidade de Tientsin. Subiram num trem para retornar à base, mas depois de 1 hora, viram que o trem virou para o norte. Estavam no trem errado. Nenhum deles falava chinês. Puxaram a corda de emergência e pararam o trem. Desembarcaram em algum lugar do interior do país sem nada a fazer a não ser voltar a pé para a cidade. Depois de caminharem por algum tempo, encontraram um trole de tração humana do tipo usado pelos ferroviários. Eles os colocaram no trilho e começaram a bombear as alavancas para fazê-lo mover-se. Ele descia bem as ladeiras, mas tinha que ser empurrado nas subidas. Ao chegarem a uma descida, subiram no trole e o deixaram rolar pelos trilhos. Graham foi o último a subir. Restou-lhe apenas um lugar na parte da frente do carrinho. Ele correu ao lado do trole e finalmente subiu ao bordo. Ao fazer isso, escorregou e caiu. Foi sendo empurrado de costas, com os pés apoiados no trole, mas para não ser atropelado. À medida que o carrinho foi ganhando velocidade, ele ouviu a voz de sua mãe exclamar: "Bud, tenha cuidado." Ele calçava pesadas botas militares. O pé escorregou e a sola da bota se prendeu numa engrenagem da roda e fez o carrinho parar a 30 centímetros de sua mão. Seus pais, que na época presidiam a missão dos estados do centro-leste dos Estados Unidos, estavam dormindo num quarto de hotel. A mãe ergueu-se no leito às 2 da manhã, acordou o marido e disse: "Bud está em perigo." Ajoelharam-se ao lado da cama e oraram pela segurança do filho. A próxima carta que ele recebeu dizia: "Bud, o que aconteceu? O que houve com você?" Então, ele escreveu contando o que havia acontecido. Quando compararam os horários, no exato momento em que ele estava sendo empurrado nos trilhos, os pais estavam de joelhos num quarto do hotel, do outro lado do mundo, orando por sua segurança. Essas experiências de inspiração e oração não são incomuns na igreja. Elas fazem parte das revelações que o nosso Pai Celestial nos faz. Uma das mais afiadas ferramentas do adversário é convencer-nos de que não somos mais dignos de orar. Não importa quem você seja, o que tenha feito, sempre pode orar. O profeta Joseph Smith prometeu que todos os seres que têm um corpo têm poder sobre aqueles que não têm. Quando chegar a tentação, você pode inventar uma tecla delete, de apagar, talvez a letra de um hino favorito. Sua mente está no comando, seu corpo é um instrumento de sua mente. Quando um pensamento indigno forçar caminho para dentro de sua mente delete-o. Substitui usando a tecla de apagar. A música digna é muito poderosa e pode ajudá-lo a controlar seus pensamentos. Quando Oliver Cowdery fracassou em sua tentativa de traduzir, o Senhor lhe disse: "Eis que não compreendeste. Supuseste que eu cenderia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me. Eis que te digo que deves estudá-los bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirá que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos." Esse princípio é ilustrado na história de uma menininha. Ela estava zangada com o irmão que havia construído uma armadilha para capturar pardais. Sem poder conseguir ajuda, ela disse para si mesma: "Vou orar." Depois da oração, a menina disse à mãe: "Sei que ele não vai apanhar nenhum pardal em sua armadilha, porque eu orei a respeito disso. Eu tenho certeza que ele não vai pegar nenhum pardal." A mãe disse: "Como você pode ter tanta certeza?" E ela disse: "Depois de orar, fui até lá e chutei aquela velha armadilha." Ore, mesmo que você seja jovem rebelde como o profeta Alma, ou tenha uma mente fechada como a de Amaleque, que sabia a respeito dessas coisas, embora não quisesse saber. Aprenda a orar, ore sempre. Ore na mente e no coração, ore de joelhos. A oração é sua chave pessoal para o céu. A fechadura está do seu lado do véu. Eu também aprendi a terminar todas as minhas orações dizendo: "Seja feita a tua vontade."
Não espere livrar-se totalmente dos problemas, desapontamentos, sofrimentos e desânimos, porque foi para suportar essas coisas que viemos para a terra. Alguém escreveu: com mãos estouvadas e impacientes, embaraçamos os planos que o Senhor criou. E quando choramos de dor, Ele diz: fique quieto, homem, enquanto eu desfaço o nó. As Escrituras prometem: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. O Senhor disse: achegai-vos a mim. E eu achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Começamos essa sessão da conferência com o apoio das autoridades. O primeiro a ser apoiado. O primeiro que apoiamos foi Thomas S. Monson como presidente da Igreja de Jesus Cristo. Conheço o presidente Monson talvez mais do que qualquer outro homem. E eu quero prestar um testemunho especial de que ele foi chamado por Deus. E ele precisa das nossas orações. E sua família também. E que as bênçãos do Senhor estejam com ele. Que nós possamos ajudá-lo em seu corpo e seu espírito. E todos os que estão muito perto dele, que sabem que ele foi chamado por Deus. E pela imposição das mãos daqueles que têm autoridade, ele foi colocado no seu ofício. E o Senhor os tem apoiado a ele e a sua família para continuar fazendo esse grande trabalho que foi dado a ele. Invoco as bênçãos em nome do Senhor e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Holy, eternal, and beloved Father, Pai eterno e santo, ao concluirmos desta segunda sessão da nossa Conferência Geral, regozijamo-nos mais uma vez de termos sido ouvidos apóstolos e profetas, os servos da verdade e testemunhas de ti e de teu Filho. Mais uma vez, sentimos o valor da restauração do Evangelho do teu reino e pelo conhecimento que temos de que nosso Redentor vive. Nosso Pai, ao sairmos desta sessão, renovamos nosso compromisso de procurar-te e teus caminhos, o único Deus vivo e verdadeiro, viver teus mandamentos e servir-te e a teus filhos. Procurar-te e seguir os padrões estabelecidos por teu Filho. Pedimos-te, ó Pai, que nos abençoe, para que tenhamos a tua graça, que as nossas fraquezas possam se tornar forças, que possamos ser humildes e cheios de amor, que através da vida que vivermos, sejamos cercados pelos braços de ti e de teu Filho. Pai, abençoa-nos ao sairmos desta sessão da conferência, para que possamos estar sob tua proteção e para aqueles irmãos que devem retornar essa noite sejam também protegidos. Acima de tudo, ó Pai, abençoa-nos para que possamos renovar nosso compromisso de viver dentro das leis do reino celestial. E esta é a petição que fazemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da 179ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida por um coro combinado das estacas de Bountiful e Farmington. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.